Boa noite, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. A noite de hoje, na meditação da palavra do Senhor, veio para me falar sobre antes da crucificação de Cristo Jesus. Antes disso, ele fez a sua última ceia, simbolizando assim como um cordeiro, demonstrando aos seus discípulos. Depois se retirou, foi em oração. E ali naquele momento em oração, sabendo o que estava prestes a acontecer, a sua morte, ele diz em Lucas 22:42: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia, porque ele estava em alta agonia de espírito, que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Naquele momento, ele, sendo Deus encarnado, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Não era uma simples coisa, né? Quando ele fala, afaste-me esse cálice. Esse cálice está colocado desde todo o sofrimento, mas eu acho que o mais apega naquele momento é saber que em um certo momento, uma certa angústia, o Senhor Deus o deixaria, que ele precisaria carregar o peso do pecado meu e o seu, o de todos nós. Certamente era a mesma forma de um pai colocar o filho numa linha e pedir para fuzilá-lo, entregar ele, sabendo que ele iria sofrer daquela forma. Então ainda assim ele se submeteu. Que nós possamos ter esse sentimento dessa angústia, ao qual o Senhor colocou o seu Filho para suportar por cada um de nós, os nossos erros e os nossos pecados. Amém? Vamos colocar de pé também de oração. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um momento que estarmos aqui em Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor continue falando sobre nossos corações. Pedimos só que o Senhor fale, ó Pai, sobre nossos corações. Obrigado, Deus, pois o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por cada um de nós, ó Pai. Por passar, ó Pai, por todo o sofrimento e ainda mais, ó Pai, se sentir sozinho. Pois, graças a esse sacrifício que Ele assim o fez, ó Deus, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade que for, mas jamais ficaremos desamparados, pois o Senhor está conosco, ó Deus. Obrigado, pois a sua bondade, ó Pai, nos cerca a todo momento, ó Deus. Obrigado por tua bondade, obrigado por sua misericórdia, Senhor. E que a sua graça, ó Pai, esteja sobre nossas vidas, que a sua misericórdia esteja também conosco, ó Deus. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus. Vem buscar a sua noiva. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, e na sua glória
aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus. Em paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. De paz viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Podemos sentar? Em paz estou, no controle está o Senhor. Em paz eu sei que as batalhas vencerei. Não temerei, estás aqui. Medo não há em ti. Não temerei, comigo estás. Minha alma calmará. Não descanso em Deus, o que prometeu fará. Espero em paz, veja a graça lhe encontrar. Não temerei,
palavra do verso.
Não vou falar boa noite pela terceira vez. Boa noite. Então, estava meditando na palavra, o qual o Senhor queria trazer à sua igreja. Busquei bastante. Eu lembro que há um mês atrás, eu lembro que estava ali na escala, né? Aí já estava lá, dia 1º de setembro. Eu estava fazendo a conta, falando assim, ou eu vou vir aqui contar vamos assim dizer, uma decepção ou um momento feliz. Porque eu estava pensando em questão do concurso. Porém, tentei fazer alguma mensagem, algo do tipo, não consegui, não tive bom êxito. Então, vai ser outra questão. Eita, não sabia que era difícil fazer isso. Bom, nós vamos falar sobre os 7 ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixa na cruz. No momento qual ele foi ali pregado na cruz. Bom, primeiramente, foi igualmente eu fiz na abertura, né, que eu falei sobre a participação da última Páscoa. Vou dar uma ilustração um pouco antes. Durante esse momento, logo ali após, o povo estava discutindo para ver quem seria o maior entre eles. E Jesus, como um ensinamento ali que ele já estava dando, ele lava o pé dos seus discípulos. Então, ele mostra que para você ser o maior, ou vamos assim dizer, o melhor, você precisa servir, ser humilde. E, logo depois, em busca de levar o Senhor para a sua acusação, nem mesmo Pilatos, nem Herodes achou algo de errado em Jesus. Porém, ainda assim, o povo trouxe a determinação que deveria ser crucificado. Bom, aí depois ele foi conduzido ao Monte da Caveira, onde ali ele foi crucificado. E Jesus foi não só crucificado, antes disso, passou por diversas humilhações ali. A primeira coisa que nós vamos ver, o primeiro ensinamento que o Senhor nos deixa quando ele foi à cruz, foi referente ao perdão. Então, o primeiro ensinamento que ele nos dá. Isso encontra-se em Lucas 23, do 32 ao 34. Podem abrir. Medo de tomar água assim, engolir e fazer gluc. Ele fez aí. Vamos lá então. Lucas 23, do 32 ao 34. Os outros 2, que eram criminosos, foram conduzidos para fora, a fim de serem executados com Jesus. Quando chegando ao lugar chamado Caveira, ali todos os 3 foram crucificados. Jesus na cruz do meio, e os 2 criminosos, um de cada lado. Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Amém? Vamos ter um momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, peço que em nome de Jesus o Senhor fale sobre o coração da sua igreja, assim como o Senhor falou comigo, e que a sua vontade venha reinar sobre as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos adquirir aprendizados, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que quando eu vou estudar, eu não só tento usar alguma passagem bíblica ou algo do tipo, mas eu vejo alguns vídeos também. E eu estava vendo um vídeo, referente à mensagem. Aí eu pensei em uma coisa, não sei se eu estava escrevendo, estava ouvindo uma música. E a música falava alguma coisa referente, logo depois no vídeo já falou. Aí eu estava pensando, e terminando de ver o vídeo, pensei em outras coisas, e de repente era a mesma coisa também que o vídeo estava falando. Então, trouxe o preparo através desse vídeo, pois senti muito, como eu posso dizer, muito direcionado por isso, por aquele vídeo, Então aqui a primeira coisa que Jesus nos ensina quando ele está pregado na cruz, é sobre o perdão. Porque ele fala assim: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Bom, Jesus primeiramente ele foi
colocado sobre aquela situação injustamente, desde tomar chicotada, desde cuspirem em sua cara, ele ser zombado, algo do tipo. E ele ser submetido a todas essas situações, ainda assim, ele pede Deus, para Deus perdoá-los. Eu creio que todos de nós que aqui estamos, em uma situação daquela, por mais que a gente não venha desejar o mal daquelas pessoas, algo do tipo, nós não faríamos da mesma forma que ele, ao ponto de pedir que o Senhor perdoe pelos pecados, intercedendo assim por eles. Ele nos ensina também a que nós não devemos pagar com a mesma moeda, né? Devolver da mesma forma o qual nós recebemos. E assim, Jesus o fez e nos ensinou. Em Mateus 5:45 até o 46 diz, não precisa abrir. Há um ditado assim: ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. 44. Porém eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Aqui Jesus, nessa atitude, ele não só ditou palavras, mas sim ele demonstrou com atitudes, o qual nós devemos fazer. Em seguida, no verso 47, 48, daqui de Mateus 5, ele fala sobre como é fácil nós amarmos as pessoas que nós amamos. Isso é fácil, eu chegar, desejar o bem para minha mãe, para minha tia, fazer o bem para elas, ajudá-las. Mas ele fala assim, isso daí até os criminosos fazem, até os pecadores fazem. Então nós devemos se atentar nessa questão. A diferença que as pessoas virão vai ser essa atitude que nós tomaremos. Desejar o bem até as pessoas que nos perseguem, até as pessoas que fazem mal a nós mesmos. Nós buscamos ter essa semelhança a eles. Buscamos demonstrar o seu amor e a sua bondade. E os dois criminosos na cruz, a gente pode usar como referência como a humanidade. Ali tinham duas pessoas e cada um tomou uma decisão. A gente vai ver que mais para frente um foi salvo e outro foi condenado. Ali estavam duas pessoas, então eles estavam ali representando a humanidade. E um deles conseguiu ser salvo e o outro assim, não. Então ali Deus ofereceu perdão a ambos eles. Creio eu que neste momento, os bandidos criminosos que ali estavam junto com ele, o Senhor já estava ministrando sobre os corações deles, fora que eles já escutavam, mas eles já estavam ali junto com Jesus, eles escutaram essas palavras. Então ali o Senhor já estava tratando com eles de igual modo. E o segundo ensinamento que o Senhor nos deixa na cruz é sobre a salvação. Encontra-se em Lucas 23, do 39 ao 43. Esse pode abrir. Então fala assim, Lucas 23, 39. Um dos criminosos ao lado zombava. Então você é Cristo? Não é? Prove isto. Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus respondeu, eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui nós conseguimos tirar bastante aprendizado. No verso 39, um dos bandidos é dos criminosos, que não se submete à vontade de Deus, pois eles fazem blasfêmia, assim como todos os outros que estavam ali à frente, que pediram a crucificação de Jesus. Porém o primeiro passo é reconhecer está errado. O que ele fez? Ele reconheceu. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aquele homem, Jesus, não merece. Então, a primeira coisa, ele reconhece o seu erro. A segunda coisa, ele reconhece a grandeza de Deus. E dessa forma, ele acaba
reconhecendo também os seus limites e suas questões. Então ele pede assim: Deus, lembre de mim quando o Senhor estiver lá no seu reino. Mas Deus vai lembrar do que dele? Se ele estava ali na cruz, ele estava sendo crucificado por crimes que ele havia cometido. O que será que ele estava pedindo para ser lembrado? Por que será? Deus, lembre de mim. Vai lembrar o quê? Se formos colocar aqui de uma certa forma, era uma pessoa que condizia e tinha atitudes completamente erradas. Mas o que ele estava dizendo era que é para Deus reconhecer que ele reconheceu a grandeza de Deus e que ele precisava dele para ser salvo. Ele pede assim, então, isso. Em 1 João 1, do 8 ao 9 diz, não precisa abrir. Se dissermos que que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Uma coisa muito interessante nesse versículo, que ele fala que o Senhor é fiel e justo. Vamos colocar a primeira coisa. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Justo vem da palavra de juiz. Juiz, ele traz a sentença. Apenas isso. E a palavra poderia até ser colocada como misericordioso. Uma pessoa misericordiosa. Ou seja, ela vai perdoar e tudo bem. Só que quando Jesus ele morre na cruz pelos nossos pecados, ali já foi pago, nossos erros, já foi pago. E quando nós apresentamos diante do Senhor, de Deus, aceitando assim o Senhor como nosso Salvador, nosso preço já foi pago. Então Deus, sendo justo, Ele recebe lá a nós e olha para a gente e vai falar: esse daqui já foi pago. Então certamente é o que? Ele sendo justo, pois através da morte de Cristo Jesus nós fomos justificados. Então Ele não vê pecado algum em nós. Bom, a segunda coisa é que ninguém é salvo pelas obras. Se a gente parar para pensar, aquele criminoso, se fosse pelas suas obras, ele estaria literalmente condenado também. Só que o Senhor ali o salvou. E a outra questão é que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A salvação que o Senhor nos oferece, ela é imediata. Muitos acreditam que ela deve ser cultivada, algo do tipo, e finalmente você talvez será salvo. Eles lidam com esse talvez, mas Deus não traz esse talvez para nossas vidas. Ele traz a certeza para nossas vidas. E é de imediato. Assim, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós garantimos a nossa salvação. Bom, e a outra coisa ele fala: você estará comigo no paraíso. Muitos de nós contém alguma pessoa que você admira ou que você é fã. Suponhamos que você é convidado para você estar na casa do seu maior fã. É claro, eu imagino que o fã de vocês, parte carnalmente, talvez, vamos assim dizer, seja uma pessoa que seja bem financeiramente, seja bem visto pela sociedade, enfim. E dessa forma, essas pessoas, ela pode te oferecer grandes coisas. Por exemplo, comida da melhor qualidade, o conforto mais top que assim puder nos oferecer. E nós ficaríamos felizes, não só por conhecer essa pessoa, mas também por desfrutar disso. Então, que a gente tenha esse sentimento com Cristo também. Que mais do que essas pessoas, mais do que você ir visitar o seu ídolo, ou conhecer uma pessoa famosa, ou estar junto com ela, desfrutar dos seus bens, o Senhor ele nos oferece algo que é eterno e que é duradouro. Algo que Ele não erra e não falha ao ponto de nos decepcionar. Ele sempre vai estar conosco. Bom, a terceira coisa que o Senhor nos ensina na cruz é que Ele direciona também a palavra sobre cuidado. Em João 19, do 25 ao 27. Esse nós iremos ler. João 19, do 25 ao 27.
Coloquei o tempo no relógio, falei assim, quando começar eu vou soltar. Não soltei, para me ver quanto tempo ia demorar. Tá bom. Então vamos lá. João 19, do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus encontrava-se Maria, mãe de Jesus, e Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto aos discípulos que Jesus amava, disse a ela: aí está o seu filho. E aos seus discípulos ele disse: aí está a sua mãe. Daí em diante os discípulos receberam em sua casa. Bom, uma coisa muito importante é que a gente vê que até no momento de cruz, o Senhor humanamente se preocupou com quem iria zelar, por quem iria cuidar da sua mãe, naquele momento. Certamente ele não se menciona mais sobre José, não fala também sobre os irmãos de Jesus, mas ele estava preocupado com isso, estava preocupado com quem iria zelar pela vida da sua mãe. E em Êxodo 20, 12 diz: honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Primeiro mandamento com promessa, assim como é dito na Bíblia, é esse: honrar o seu pai e sua mãe. E muitas pessoas têm se esquecido disso. Eu já tive a experiência de fazer estágio também em casa de idoso. Tive experiência também porque existem pessoas idosas na minha família, o qual por muitas vezes o pai ou a mãe tem 7, 6 filhos. E uma pessoa apenas cede cuidar. Então ali está o cuidado. Algumas outras, ao menos dá atenção, ou talvez uma ajuda financeira, porém tem outros que sequer se preocupa. Bom, por isso que Jesus nos ensina que nós devemos multiplicar, né, para a gente ter mais opção de pessoas para cuidar da gente quando ficar velho. Tô brincando, calma. Bom, a outra questão também é que os irmãos de Jesus ali naquele momento, eles não... os irmãos biológicos, né, não acreditavam em Jesus, que ele era o Messias, o Salvador. Então, daquela forma, só puderam acreditar nisso após a sua ressurreição. E uma outra forma que comprova que os seus discípulos tiveram esse cuidado por Maria, foi porque cita na Bíblia que João, quando ele se tornou pastor de Éfeso, Maria, mãe de Jesus, estava na mesma cidade. Ali talvez podemos supor que estava sob cuidados dos discípulos. Bom, e até mesmo em sua morte ele estava provendo segurança à sua mãe. E às vezes nós, em vida, não provemos o que nós devemos à nossa mãe, ao nosso pai, ao quais fizeram grandes coisas por nós. Cedendo assim, né? Capacitação, nos ajudando no momento que a gente precisava evoluir. E nos deu os ensinamentos. Bom, então o quarto ensinamento que o Senhor fala na cruz é sobre o desamparo. Esse desamparo, ele menciona em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Então o primeiro ensinamento que nós tivemos sobre o perdão, segundo salvação. O terceiro foi sobre o cuidado que temos que ter sobre as nossas famílias. E agora vamos aprender sobre o desamparo. Mateus 27, 46. Diz assim: perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, Samá... Nossa, difícil falar isso. Salá Sadakitami, que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me desamparastes? Nessa parte é quando, assim como eu falei na abertura, é o momento qual Jesus, verdadeiramente, ele sente o meu e o seu pecado. Eu lembro que um tempo muito atrás, eu acho que 2015, 2014, eu perguntei para o tio Casimiro por que eu não... Os católicos, por exemplo, eles utilizam muito como referência a cruz. E por que eu não poderia, sei lá, utilizar uma correntinha de cruz ou algo do tipo?
Por um momento eu aprendi uma outra coisa, né? Que eu estava fazendo algo muito errado, né? Por exemplo, estava passando por um momento de aflição, eu estava já não me direcionando a Deus, mas estava segurando a cruz e achando que isso iria me ajudar. Mas o que ele nos trouxe ensinamento é que a cruz, ela significa, foi a ferramenta utilizada para matar Jesus. As pessoas olham para a cruz e vê salvação. Só que a salvação não é a cruz. A salvação foi Jesus. Se nós não tivermos essa visão, de nada vale. Porque na cruz foi quando o Senhor se sentiu sozinho, o qual ele teve todos os momentos de aflições, o qual ele sentiu todas as dores possíveis. E foi um momento bem complicado. Imagine se você hoje pudesse sentir todas as dores do seu pecado cometido. Imagine agora juntando isso em apenas uma só pessoa. Jesus sentiu uma pressão tremenda, o qual ele não tinha o auxílio de seu próprio Pai. Pois Deus mesmo se alegrou por aquilo que estava acontecendo. Por essa, vamos assim dizer, essa destruição ali naquele momento de Jesus. Porque ali estava esticado o pecado. Ali estava representando o pecado. Então não foi algo bonito. Não foi algo prazeroso, algo gostoso. Foi uma morte tremenda e foi difícil de ter passado por ela. Em Isaías 53:5 diz assim: a verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz está sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelha. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Então, a maldade, o pecado de cada um de nós caiu sobre Jesus. Uma coisa bem complicada isso. Muitas pessoas veem a cruz como algo feliz de se, vamos assim dizer. A gente tem que ver a salvação na ressurreição de Cristo Jesus e não colocar isso na própria cruz. A morte de Cristo, ela foi vicária, que significa Jesus morreu em nosso lugar, em substituição nossa. Se ele descesse, assim como ele foi desafiado ali, se você de fato é Deus, se você de fato é filho de Deus, desça daí, se salve e salve a nós mesmos. Se ele tivesse descido dali da cruz, todos nós estávamos condenados a descer ao inferno. Todos nós estávamos condenados à morte e destruição. Bom, o segundo ensinamento que nos deixa é em João 19:28. O quinto ensinamento que o Senhor nos deixa na cruz está em João 19:28. Está referente sobre agonia. Bom, Jesus sabia que tudo já estava terminado. E para cumprir as Escrituras disse: eu estou com sede. Naquele momento ele prova o seu homem carnal que ali existia, porque ele sentia sede. E também um belo exemplo que a gente pode colocar em um momento no qual a gente está muito, mas muito cansado, ao ponto que a gente pega até mesmo um copo, vamos assim dizer, de coca ou de outra coisa. A gente bebe, não, mas não estou com sede de coca, não estou com sede de tal coisa, estou com sede de água. Estou com sede de algo que de fato me refresque. Mas ali, provando assim, se havia ainda assim bondade no homem, o homem ainda assim depositou ao Senhor vinagre para ele assim consumir. Algo que é ruim, né? E mostrou então a limitação da humanidade e comprovou que ainda nós estávamos vivendo em transgressões. O sexto ensinamento que o Senhor nos deixa se encontra em João 19:30, que ele fala sobre vitória. João 19:30. Estamos no sexto, hein? É 7, está acabando. Falta um. Fala assim então:
João 19:30. Tendo Jesus provado, disse: está consumado. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Bom, nesse momento foi realizado todo o porquê Jesus aqui foi enviado. Eu estou pensando, meditando a palavra aqui na minha cabeça para eu conseguir falar, enfim, vou tentar falar. Pode dar risada se quiserem. Bom, na tradução grega, isso estar consumado é a mesma coisa que tetelestai, que significa que tem 3 significados. Os 3 se encaixam na situação de Jesus. O primeiro significado é o significado familiar. Quando o pai pagava, vou falar assim por causa, enfim, do quartel. Quando o pai paga uma missão para o filho, ou seja, vai lá filho, faz tal coisa. Quando ele terminava, ele chegava no seu pai, tetelestai, quer dizer, eu terminei já a missão que o Senhor passou para mim. O segundo significado seria um comercial. Assim, quando a gente vai pagar alguma conta, vamos assim dizer, um boleto, e a gente recebe ali o carimbo de comprovação, pago. E isso se chamava também tetelestai. E o segundo significado seria um significado imobiliário, o qual significava, a partir do momento que o homem efetuava o pagamento da sua propriedade por completo, ele passava a ter o total controle dali. Eu até brinco com a Thaís e falo, enfim, o apartamento ainda está no nome do banco, eu não terminei de pagar ainda. Não terminamos, perdão. Mas a moto terminou, a moto agora está no meu nome. Aí sim. Bom, e também era um tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. Então, aqui ele está dizendo que, porque Jesus veio, está ali, ele cumpriu a missão, o qual ele veio realizar. No sétimo ensinamento, se encontra em Lucas 27, 46, ou Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Que ele fala sobre rendição. Então a gente viu sobre perdão, sobre salvação, vimos também sobre cuidados, desamparo, sobre agonia, vitória e agora sobre redenção. Em Lucas 23, 46 diz: nesta hora Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras morreu. Ali aconteceu então todas as coisas que foram planejadas. Esse daqui, rendição, é um significado de missão cumprida. Faz bastante tempo que eu não tiro o serviço no quartel, mas a gente chama isso de rendição também. A gente fica 24 horas de serviço, entra 6 horas de um dia e sai 8, 9 horas do outro dia. E a gente coloca isso como a próxima pessoa que está vindo, ela está vindo nos render. E o que mais nos traz alegria é saber que a missão está cumprida, que nós conseguimos cumprir o nosso dever. E ali está entrando outra guarnição para cumprir essa missão. E dessa forma, Jesus veio e cumpriu a missão dele. E ele também teve esse sentimento. E assim, o Senhor, como para não nos deixarmos, só mandou o Espírito Santo para que assim ele possa cumprir também o seu dever sobre as nossas vidas. Bom, que nós possamos adquirir aprendizado sobre essa palavra, saber que nós precisamos perdoar, sabemos que nós precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, saber que nós precisamos reconhecer as nossas limitações, os nossos erros, para que a gente assim demonstre para as outras pessoas, para que elas também tenham o desejo de querer ser salvas, assim como nós, e que dessa forma nós possamos demonstrar a vitória a todos eles, que eles também queiram ser vitoriosos, e que Deus continue abençoando nossos corações e as nossas vidas. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua
Deus queridos, com esse sentimento de lembrança da morte que foi efetuada ali no Calvário, o Cordeiro perfeito de Deus, que antes da fundação do mundo já nos foi dado. Não tinha nenhuma condição, não tinha como nós pagarmos esse débito para Deus, mas apenas o Cordeiro que foi imolado no nosso lugar tinha condições de pagar. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E através da morte e ressurreição desse Cordeiro, nós temos um novo caminho até ao Pai. Nós somos gratos por isso, e enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós proclamaremos esse nome, em nome de Jesus. Mas o Senhor esteja abençoando aqui as nossas vidas, abençoando cada pessoa que está aqui. O Senhor possa estar abrindo portas de empregos para cada um aqui. O Senhor possa estar trazendo cura para as nossas crianças doentes, também os adultos. O Senhor possa estar nos guardando e protegendo o nosso ir e vir, para que seja uma semana abençoada, seja uma semana onde nós podemos testemunhar a Tua graça. É o que eu
te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.